Bora pra Criciúma, hoje tem Criciúma e Cruzeiro na Itatiaia, Emerson Pansieri e os primeiros detalhes da Raposa. Um abraço, boa tarde, Pansieri. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Agora 12:02, pra gente trazer ações do Cruzeiro, a equipe que tá aqui em Criciúma desde ontem à noite. O Cruzeiro chegou naquele famoso voo fretado aqui pra cidade catarinense. E nesse momento, Cirilo, 22 graus. Tinha aí uma expectativa de um dia até mais frio, mas algumas coisas acontecem, né, em relação à temperatura. E aí hoje tá até um dia bem agradável aqui em Santa Catarina, em Criciúma. Não tá aquele frião que a gente achou que ia tá, não. A verdade é essa. Mas pra gente falar desse Cruzeiro, esse time do técnico Fernando Seabra, que fechou toda a preparação utilizando a infraestrutura do Ninho do Urubu, a infraestrutura do Flamengo no Rio de Janeiro. Foi assim na segunda-feira e foi assim ontem. E eu até informava aqui, Cirilo, sobre a liberação de todos os atletas que tínhamos algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Barreal, que foi baixa no jogo contra o Flamengo por conta de uma virose. Esse jogador treinou normalmente, não é problema. Então, para hoje, pode começar no banco de reservas e entrar aí no decorrer da partida, como aconteceu no duelo do Maracanã. E também a participação e a presença do João Marcelo, jogador que vem chamando a atenção na defesa do Cruzeiro, vem tendo um comportamento muito importante, né? Números expressivos, tanto é que chama a atenção também do futebol internacional, recebeu proposta do Krasnodar da Rússia, mas é um jogador que a gente fala nem enche a zaga, né? Um jogador que passa confiança também para defesa celeste como um todo. A baixa e o problema hoje é a questão do William, né? E aí tem uma solução, que é a volta do Zé Ivaldo. O Neres vai pro banco de reservas, o Zé Ivaldo tem essa volta garantida na defesa azul estrelada. Só que aí, ô Cirilo, naquele exercício de apuração, pra gente também rodar a bola com os nossos comentaristas e avaliar aí a opinião, e quero saber a opinião deles também, a Nação Celeste quer saber sobre essa questão envolvendo o time pra hoje. O Palácios, pelo jeito, pode começar a partida. Tem essa tendência de Elivelton Palácios, você se lembrava ali na jornada esportiva do domingo, quando trouxemos essa dúvida se iria o Gasolina ou o Palácios. Então o Palácios pode começar esse duelo contra a equipe do Criciúma, pelo menos é a informação que temos, é a informação que também apuramos em relação a esse confronto. E aí, o Cirilo, também naquela matéria que está no nosso itatiaiaesporte.com.br, assinada com o Guilherme Pio, o Elivelton Palácios não entra em campo há mais de 5 meses. Ele ainda não jogou sob o comando do técnico Fernando Seabra. A única partida do Palácio neste ano foi na vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Vila Nova, né? Sobre o Grande Leão do Bonfim, no dia 24 de janeiro, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, e na época o técnico era o Nicolas Arcamon. E ele entrou de zagueiro na ocasião, entrou como zagueiro na ocasião. Já o Gasolina teve uma sequência maior de partidas dentro do Campeonato Mineiro. Com o Fernando Seabra, o Gasolina esteve em campo em 4 jogos, foram 2 vezes no Campeonato Brasileiro e 2 na Copa Sul-Americana. Então foi jogo contra o Atlético no Clássico, Alianza da Colômbia, União La Calera do Chile e contra o Vasco. Mas pelo jeito, o Gasolina pode começar esse jogo no banco de reservas. Lembrando que eu tô falando em nome de Betfair. Na Betfair você tá num time grande até nos maiores campeonatos. Te causou surpresa? Não me causou surpresa, porque domingo, Cirilo, quando eu falei que não fazia o menor sentido, você falou, olha que faz, hein? Porque o Palácio eu tô achando que pode. Eu te disse, ó, a minha opinião já trouxe no fim de semana, né, Pansieri? O cara que jogou um jogo no ano e nunca mais jogou. Exato. O cara que é criticado quando joga de lateral, de zagueiro, de qualquer coisa, é o cara que pode começar o jogo hoje. Você já trazia essa apuração no pós-jogo de domingo, né, Pansieri? Exatamente, muito pela característica, né? Muito mais pela característica, e fomos ali, e todo mundo sabe, né? A gente conversa muito nas nossas linhas internas e ali na jornada esportiva, quando você chama e vamos entrar ao vivo, tem ali já uma perspectiva do que vamos falar, dos assuntos que vamos trazer aí para nossa audiência, seja no radinho, seja no YouTube. Inclusive no YouTube já estamos aqui no Heriberto Rios, né? O campo aqui no fundo, para quem está acompanhando a gente no YouTube
da Itatiaia, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Tradicional, o vermelhinho e o verdinho, né? Que fica mais fácil para quem acompanha a gente. Mas olha só, é uma situação que, pelo jeito, vai se encaminhar para isso. Só se tiver alguma alteração, alguma mudança aí de perspectiva e de ideia hoje, né? Ali na preleção, agora à tarde, talvez um pensamento aí do Fernando Seabra. Mas pelo menos é o que temos de informação para essa partida aqui no Heriberto Rilse, que é a tendência que o colombiano conhece. Simões, vamos lá. Gasolina ou Palácios para direita hoje? Lembrando que o Willian tá fora suspenso, como explicou o Pansieri. Cirilo. O seu silêncio demonstrou as opções para hoje. Os dois mostraram muito pouco no Cruzeiro, né? E até porque jogaram pouco também, né? Eu acho que isso aí pode ter relação, sabe com o quê? Com o quê? Com o trauma aéreo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu com o jogo aéreo do Atlético do Paraná e perdeu o jogo pro Flamengo com um gol de cabeça. É um time extremamente baixo, tá? E o Palácios joga de zagueiro também, né? Sim. Não é isso? Jogou contra o Vila no começo do ano, inclusive, e o Cruzeiro tomou gol de cabeça, né? Mas eu acho que talvez seja a única explicação, viu, Cirilo? Talvez apostar ali que ele fique mais, que ele por jogar de zagueiro também. É complicado a gente analisar, porque o Willian joga tanto e tão bem, né? Que ser reserva do Willian, inclusive, é uma missão bastante ingrata, né? É bastante ingrata. Mas, de toda forma, o que a gente percebe é que o Cruzeiro tem 3 laterais pela direita, 3 laterais pela esquerda. E a balança é meio caída para um lado, né? Porque os 3 da esquerda, de certa forma, entregam, né? O Marlon tem esses problemas da expulsão aí, o Vidalba é uma característica diferente, mas vem sendo muito usado, né? E já na direita, a gente só vê o Willian. E aí, quando o Willian não pode jogar, a gente fica com essa dúvida cruel entre Gasolina e Palácios, né? Tomara que o que entre jogue bem e a gente não fique com a impressão de que o que estava no banco é o que deveria ter jogado. Né? Normalmente é o que acontece. Ô Nath, vamos lá. Sua visão sobre essa substituição forçada ao Willian para o jogo de hoje, o que você faria? Eu iria com o Gasolina. Não se justifica a presença do Palácios, você foi muito bem, jogou uma partida, ainda assim, por uma irresponsabilidade do Zé Ivaldo no treino, que a gente já explicou aqui, só por isso o Palácios começou jogando, aquela estreia ainda no Campeonato Mineiro com o Nicolás Larcamon, depois não apareceu porque ele não consegue desempenhar bem, nem como lateral e nem como zagueiro. E aí você dá a oportunidade agora. Um jogo que, por mais que o Criciúma tecnicamente tenha dificuldades com relação ao Cruzeiro, é um jogo difícil. O Criciúma arrancou bons resultados jogando no Heriberto Rilse. Teve aquele empate com o Bahia, por exemplo, jogo por 2-2. Venceu recentemente por lá outras equipes que tinham até mais qualidade. Então é um jogo complicado. Eu não optaria pelo Palácio, está sem ritmo de jogo e tecnicamente deixa muito a desejar. E me estranha também essa ideia, né? Essa escolha do Fernando Seabra, porque como é a configuração do jogo do Cruzeiro hoje? O Willian é um lateral que tem muita liberdade para apoiar. Sempre quando ele tem espaço e com a presença de 3 volantes quase, né? Ali o Romero, o Ramiro e o Lucas Silva, o Romero e o Ramiro um pouco mais pelo lado direito, sempre que tem a liberdade, o Willian avança e os meio-campistas fecham o espaço para o Zé Ivaldo não ficar exposto lá atrás. Então, quem tem a capacidade de, no campo ofensivo, com a bola, tentar de alguma forma fazer algo semelhante ao que o Willian faz? O Gasolina. Porque essa, inclusive, é a grande valência dele. Se nós estivéssemos falando de uma ausência de um lateral para a partida anterior contra o Flamengo, talvez com todas as dificuldades, você colocar o Palácio e falar, Palácio, você não passa da linha do meio-campo, até fosse uma boa opção. Mas contra um adversário que deve jogar mais fechado, que você precisa ter alternativas, que você precisa ter a bola no pé, que você tem alguém que possa aparecer lá na frente para dar um cruzamento, para dar uma assistência, eu optaria pelo Gasolina neste sentido. Para o Cruzeiro, inclusive, seguir tendo a mesma configuração dentro do campo que ele tem com o Willian. A qualidade é a mesma? Óbvio que não. Mas pelo menos o jeito de jogar não se modificaria. Agora, o que ele pode fazer, optando pelo Palácios, é justamente segurar um pouco mais o lado direito e dar liberdade ao lado esquerdo com o Kaique para que ele se aproxime do Arthur Gomes, que deve ser o titular na ponta esquerda. Agora, já para deixar um recado, né, Cirilo, que para a próxima temporada o Pedro Lourenço não trouxe ninguém agora para a lateral direita, né? Entende que o Willian é um titular de alto nível, enfim, acho que dá para aguentar o restante do ano, até porque o Willian tem tido uma sequência muito positiva, não tem se lesionado nem nada disso.
Mas para o ano de 2025 é uma posição que o Cruzeiro precisa atacar. E não estou falando de titularidade não, mas estou falando de ter um reserva que a gente realmente confie. Porque não dá para o Cruzeiro também subir a qualidade de todo o elenco e num jogo decisivo de um torneio continental não ter o William e ter que olhar para o banco e escolher entre Palácios e Gasolina. Sabe por que eu acho que ele está escolhendo o Palácios? Eu acho que a característica do jogo do Criciúma vai ser muito diferente do jogo do Flamengo. O Flamengo joga, né? O jogo lá no Heriberto Russi, o estádio é um caldeirãozinho. É um jogo mais pegado, né? É um jogo mais brigado, mais pegado, mais aéreo, sabe? E eu repito, eu acho que é o trauma da bola aérea. Porque o Cruzeiro tem uma deficiência evidente. É porque o Zé Ivaldo e o João Marcelo fazem uma temporada tão boa que eles vêm salvando muito o time até nesse aspecto, que eles são muito bons nesse jogo. Mas eu acho que é muito pela característica do jogo, sabe? Ali, o Heriberto Wilson não é para jogar. Lá é para brigar, tá? Lá é para brigar. Então eu acho que é um jogo com uma característica muito diferente de quase todos os jogos que o Cruzeiro vai encarar no Campeonato Brasileiro. Saber detalhes desse Criciúma também, Rubens Júnior tá na área. Um abraço, Rubens. Grande abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cláudio Tencati é um técnico que chegou ao Criciúma em outubro de 2021. Por isso, tem o grupo em suas mãos, dentro de casa. Conta com o apoio do torcedor e também com a cidade que sempre abraça o time do Criciúma. Pro duelo desta noite, ele tem a volta do Marquinhos Gabriel, aquele que já passou pelo Cruzeiro, e também do Ronald, cumpriram suspensão. No Campeonato Brasileiro, o 13º colocado tem 13 pontos, um provável time que tem apenas uma dúvida, porque o zagueiro Tobias Figueiredo não participou da última atividade. Então vamos lá, com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, o Alisson Maia ou Tobias Figueiredo e Miguel Trauco, Barreto, Ronald, Marcelo Hermes, que já passou pelo Cruzeiro, e Mateuzinho. O ataque tendo Bolassi e Éder ou Arthur Kaique, que já passou pelo Cruzeiro. O fato é que esse time do Criciúma aposta no bom trabalho do Cláudio Tencati desde outubro de 2021. Isso não é normal, né? No futebol brasileiro. Não é verdade, JVC? Pois é, Rubens Júnior, vejamos logo mais esse Criciúma e Cruzeiro. Para fechar esse primeiro tempo por aí, Emerson Pansieri. É legal, né, o Rubinho falar aí do Tencati. Ficou muito verdade. Você lembra, Cirilo, no Londrina, né? Teve um trabalho na época bem longevo, na época foi um trabalho bem legal, e é um treinador que conhece muito bem essa cultura do futebol do Sul, então vai ser um jogo difícil. Deixa eu fechar então, Cirilo, essa minha primeira participação aqui no Heriberto Rios com o Heriberto Rios com duas informações. A primeira é que a chuva tá dando uma apertada. A chuva tá dando uma apertada legal agora, viu? 12:15, sinal tá marcando. Vamos ver essa questão da irrigação. Pelo jeito, assim, no visual, o campo tá bem legal. Tá. Agora só pra você ligado aqui na Itatiaia, eu já vi vários cruzeirenses por aqui, Cirilo, inclusive no hotel onde estamos, né? No hotel do Cruzeiro também. Olha só. Vamos restabelecer o áudio lá com o nosso Emerson Pansieri, que tá falando sobre a presença do torcedor. Vou refazer o convite para você. Acesse o YouTube da Itatiaia para acompanhar na íntegra as transmissões de logo mais. A gente começa com Criciúma e Cruzeiro a partir de 7h05. O pós-jogo do Cruzeiro vai acontecer no mesmo momento que vai estar rolando Atlético e Flamengo, então você confere na íntegra o pós-jogo no YouTube, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, você não perde um detalhe sequer. O atleticano também acompanha o pré-jogo de Atlético e Flamengo desde 8h30 da noite no YouTube da Itatiaia, então bora pro YouTube para acompanhar todos os detalhes de Criciúma e Cruzeiro logo mais. Antes do Pansieri fechar, tá todo mundo acompanhando os craques da Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Brasil. Cada jogão, né? Mas se tem um time que tem craque do mundo inteiro é a Betfair. Time que tem Ronaldo e Rivaldo como embaixadores. Quem não quer fazer parte desse grande time, hein? Por isso, quem tá com a Betfair tá fechado com a Betfair, porque aposta R$50 durante a semana e recebe 20 em apostas grátis para acompanhar todas as jogadas de perto, viver a emoção de cada lance, como se estivesse dentro do jogo. Tá esperando o que para se juntar a esse time? Vem pro jogo, vem com a Betfair. 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Pansieri já tá de volta? Vamos lá para fechar então, Pansieri. Tô aqui. Olha só, Cirilo, só para fechar,
eu falava da torcida. Então, olha só, o torcedor do Cruzeiro que estiver aqui na cidade, né, de Criciúma, pode comprar esse ingresso. Tem aí a meia entrada também, a venda online através do site minhaentrada.com.br. Vão ser disponibilizados 1.922 ingressos para o torcedor do Cruzeiro. 1921 era a data de nascimento, né, do Cruzeiro aí. Mas então 1.922 ingressos para a torcida celeste para esse confronto aqui. Agora, inteira tá 200 e a inteira R$100 para esse duelo aqui no Heriberto Rios. Eu volto no segundo tempo com mais do time celeste. Combinado, Pancieri. Nós